Olá, pessoal. Sejam todos e todas e todos muito bem-vindos a mais uma live. E a live de hoje é Gênero e Literatura Infantil. E a nossa convidada é a doutora Luciana Konatsky, que já deve estar entrando. Vamos chegando. Olá, Juscelene, seja bem-vinda. Vamos aguardar um pouquinho. Uma temática super importante hoje, na verdade, todas que a gente tem trabalhado aqui na área da sexualidade, da educação sexual. Ela é muito importante na vida das nossas crianças, dos nossos jovens, porque nós precisamos falar sobre sexualidade. Lembrando que sexualidade é muito mais amplo do que o sexo. O sexo faz parte da sexualidade. E a nossa convidada já chegou. Vamos aguardá-la entrar. Olá, Lu, tudo bom, querida? Como é que você está? Sim. Agora sim, está me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tá um pouquinho assim, nublado, ofuscado, não sei se é a minha internet ou a tua, mas a tua imagem não tá muito clara. Mas eu acho que é em função da internet mesmo, sabe, Lu? Mas seja muito bem-vinda, daqui a pouco ela já melhora. Os Daqui a nossos pouco melhora. Os nossos convidados estão chegando. Muito boa noite a todos, a todas e a todes, né? A todas as pessoas. Sejam sempre muito bem-vindos aqui nas nossas lives semanais, sempre com grandes convidados, especialistas na área, que vêm para dialogar com a gente. É uma honra tê-la novamente aqui, Lu. Fico muito, muito feliz por teres aceitado o convite. Eu que agradeço, Grazi, professora Graziella, por esse convite tão especial, né? Poder dialogar com vocês. Primeiro, boa noite a todas, todos e todes. Ah, é um prazer enorme estar aqui conversando contigo sobre literatura infantil, que é uma das grandes paixões da minha vida. E espero que a gente possa dialogar e crescer e avançar nossas reflexões hoje aqui. Com certeza, com certeza. E o mais importante de tudo, né? Vou te chamar de Lu, né? Mas deixa eu fazer as apresentações, então. A nossa live hoje tem como tema, né, gênero e literatura infantil. A nossa convidada é a professora Luciana Konatsky, é doutora em educação em ciências pela Universidade Federal do Rio Grande, pela PUC, mestre em educação e pedagoga pela Universidade do Estado de Santa Catarina, que é o UDESC, é membro do grupo de pesquisa Sexualidade Escola, o GES, pelo CNPq, também da PUC. Então, assim, tem uma vasta experiência na área, ainda agora é professora, tem um filho lindíssimo, então tem muitas coisas aí para nos colocar sobre essa questão que tanto aflige, né? E muitas vezes os pais, né, os familiares não sabem como abordar questões da sexualidade, as questões de gênero, e a gente pode aproveitar tanto da literatura infantil, né, Lu? É tanto que a gente pode fazer do trabalho, mas eu ia te pedir, assim, inicialmente, se tu poderia esclarecer para as pessoas que não sabem o que é gênero, que a gente pudesse esclarecer um pouquinho, assim, Sim. de forma muito sucinta. Uhum. De forma muito breve, né? Gênero é uma categoria que emerge é uma categoria de análise que emerge dentro dos estudos feministas, né? Aproximadamente na década de 70,
para fazer uma crítica, né, às questões, às desigualdades sociais entre homens e mulheres, né, essa supremacia do masculino sobre o feminino. Então, a partir da década de 70, os estudos de gênero, né, eles vêm estudando e problematizando essas desigualdades entre homens e mulheres, né, pensando o lugar da mulher na sociedade. Hoje, na contemporaneidade, há também uma ênfase também na crítica sobre as masculinidades que têm sido produzidas, essa figura do homem enquanto a figura do macho, né? Aquele que é o forte, viril, enfim. O gênero é uma categoria que nos possibilita fazer uma crítica, problematizar as nossas construções sociais em torno dessas desigualdades, dos papéis sociais, né, que são ditos como adequados a homens e mulheres, né? Está relacionado, é importante também destacar. Está relacionado às relações de poder, né? De relações sociais desiguais de poder entre os homens e as mulheres, né? É nesse sentido. É como resultado de uma construção, né, desse papel de homem e de mulher a partir das diferenças sexuais. Com o homem, como tu estás colocando, né? Mais viril, não chora, e aí por aí vai, né? Sim, e é interessante também destacar que hoje, dentro dos estudos de gênero, se percebe a importância de ver também gênero também associado a outras categorias, como raça, classe, política, que são dentro de uma perspectiva interseccional, que nos permite, então, ver, não basta olhar para homens e mulheres, mas a gente precisa também entender que mulher é essa, né? Se é uma mulher branca, uma mulher preta, uma mulher... que posição que ela ocupa na sociedade? Todas essas questões, elas são importantes para que a gente possa entender melhor ou possa ampliar nosso olhar sobre as questões da sociedade. Então, hoje a gente tem buscado ampliar esse olhar a partir de um ponto de vista interseccional para essas outras questões, né? Então, hoje... nessa nossa conversa, eu quero buscar tentar fazer esse olhar interseccional. E aí você estava falando das questões da sexualidade, né? Quando a gente, no meu trabalho, desde que eu comecei na graduação em pedagogia, sempre busquei ter esse olhar a partir das questões de sexualidade, e depois a gente vai aprendendo quanto o gênero está relacionado à sexualidade. Então, quando a gente olha para os livros, a gente não consegue só olhar a partir de uma perspectiva de gênero, né? Olhar, mas também sempre olhar gênero e sexualidade, que expressões, que perspectivas ou que discursos, né, de gênero e sexualidade tem nos livros de literatura infantil, né? Então, essa perspectiva de ampliar o olhar, gênero, aqui a gente está partindo de gênero, mas para pensar outras questões que também são fundamentais de serem olhadas, né, na literatura infantil. E como que nós somos construídos, né, Lu, e para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, como que o homem é construído, como que a mulher é construída. Ainda hoje nós estávamos numa reunião conversando justamente, né, essa sociedade machista também vem muito da mulher, né, uma sociedade que a gente precisa mudar. De onde que veio o machismo, de que forma que a gente se coloca, o que o homem pode, o que a mulher pode, por que nós vivemos sempre, né, com padrões que foram construídos e nós permanecemos nesses padrões. Então, passa ano, vai ano, volta ano, e a gente continua fazendo as mesmas coisas, né? O quanto que a gente se coloca, o quanto que a gente reflete sobre isso, né? De que forma eu, enquanto mãe de 2 homens hoje, né? De que forma que eu contribuo para a sociedade na educação que eu dou para os meus filhos? Eu, enquanto professor educador, que educação que eu dou para os meus alunos, para que eles possam contribuir para nós não sermos essa sociedade machista, sexista, homofóbica, transfóbica e preconceituosa, né? E por aí vai. Então, qual é o nosso papel na sociedade, seja como familiar, seja como, né, professor, professora? Então, nós temos um papel fundamental. E o quanto que a gente precisa. Sim. E quando a gente fala de infância, né, vou só puxar aqui, fazer um gancho, quando a gente fala de educação sexual na infância, é justamente fazer essa abordagem desde quando as nossas crianças nascem, né, desde os mais pequenos.
pequenos, porque a sexualidade ela está intrínseca ao ser humano. E quando a gente vai falar de sexualidade na infância, a gente não vai se direcionar à questão do sexo. Lembrando aqui, gente, a gente já repetiu em várias lives, que sexualidade é algo muito mais amplo, e o sexo é apenas uma parte dela. E de acordo com a legislação, os nossos parâmetros curriculares nacionais e assim por diante, de acordo com cada faixa etária, você vai abordar determinados temas. Então, é preciso entender que quando a gente fala em educação sexual na infância, e aí vem a literatura infantil, toda essa contribuição, essa bagagem, que muitas vezes não se sabe, nós podemos abordar as questões de gênero que vai entrar, né, nessa linha, nessa temática, de uma forma brincando, de uma forma lúdica. Né? Então, de uma forma lúdica, você aborda esses temas. E mesmo aqueles pais, aquelas famílias, aqueles professores que não se sentem, eu costumo dizer, à vontade, né? Porque nós somos construídos de uma forma onde a sexualidade sempre foi vista como mito, tabu, carregada de preconceitos, né? E de geração em geração se continua perpetuando a mesma coisa. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje, né, Lu, é mostrar que existe um leque de possibilidades para se abordar as temáticas com as crianças de uma forma lúdica. Não é isso? Sim. Hoje, né, nós temos uma produção muito... tem uma imensa produção de artefatos, que eu gosto de utilizar, né, o termo artefatos culturais, enquanto um termo que dá visibilidade a essas produções culturais, as diferentes mídias, né? E aquilo que hoje tem sido produzido, né, de artefatos culturais voltados à infância, mais especificamente, aqui, livros, desenhos, filmes, programas de TV, alguns sites, né, jogos, sites de internet voltados às crianças, jogos, né, esses artefatos culturais, hoje tem emergido, né, alguns artefatos que têm esse olhar mais voltado a pensar, a construir com a criança outras visões de gênero e de sexualidade numa perspectiva, vamos dizer, mais positiva, né? Uma perspectiva que não explicite tanto desigualdades, mas que pense a igualdade entre os gêneros, que pense diferentes posições sociais que as mulheres podem ocupar, que os homens, né, diferentes lugares sociais. Hoje a gente tem vários artefatos que nos possibilitam chegar à criança e conversar dessa forma lúdica, né? E dentre esses diferentes artefatos, a literatura infantil, né, tem sido meu campo de pesquisa desde a faculdade, então eu acabo me detendo bastante sobre a literatura infantil. E penso que a literatura infantil, diferentemente de outros artefatos, né, eu sempre destaco, nenhum artefato é melhor que o outro, no sentido de que eu não preciso só usar literatura infantil, ou só desenhos animados, ou só filmes. Acho que todo esse conjunto de artefatos, eles nos possibilitam chegar à criança e conversar com ela, dialogar, né? É importante a gente pensar que os artefatos, quando a gente usa com as crianças, a gente sempre tem que estar junto, é importante estar junto, acompanhar e refletindo com as crianças, problematizando à medida que a gente vê algumas questões que, de repente, deem a entender algumas desigualdades, discriminações, né? Violências. Mas por que eu trago, né? Por que a gente aqui traz a literatura infantil, né? Eu sou pedagoga alfabetizadora, então eu sempre vou falar desse meu lugar de professora alfabetizadora, né? Que trabalhou com contação de histórias com crianças muito pequenas, desde bebês, na faculdade, né? Então, eu sempre destaco a literatura infantil pela questão de ela chegar às crianças, e hoje a gente tem livros que nos possibilitam falar sobre diferentes temáticas e as questões de gênero. Então, esse foi o meu caminho de pesquisa, tentando juntar os livros de literatura infantil, porque eles permitem, nesse processo de alfabetização, agregar tanto
a apropriação do código escrito, né? Eles permitem esse processo de letramento, de construção da criança do signo escrito, né? Atribuição de sentidos para aquele texto escrito. E à medida que a gente contribui nesse processo de alfabetização e letramento da criança, a gente também está possibilitando ela aprender sobre corpo, sobre o seu gênero, sobre a sua identidade, sobre essa percepção da criança numa perspectiva mais integral, né? É extremamente interessante a tua fala e traz muito das perguntas que eu recebo, muitas vezes assim, mas o que eu posso fazer na educação do meu filho, da minha filha? Mas o que eu posso fazer na educação dos meus alunos? Bom, falando de família, né? Quando você tem, por exemplo, um casal de filhos em casa, e você diz assim, ó, filha, vai lá e arruma a cozinha. Filha, vai lá e arruma o seu quarto. E para o menino você não diz nada. Então, tá tão comum, né, você repetir padrões que foram construídos dessa forma, que muitas vezes as famílias não se dão conta de que as tarefas de casa, aqui dando só um pequeno exemplo, ela deve ser distribuída de uma forma geral. Quem vai lavar? Aí a gente puxa pelos pais, né, os próprios homens, digamos assim, né, quem que tem que lavar? Esses dias ouvi uma expressão de uma mãe dizendo que o filho ajudava, porque esse mãe, eu te ajudo, né? Eu seco a louça sempre. Mas por que é obrigação da mãe, né? Então, já é um filho maior, qual é a obrigação dessa mãe de secar a louça, de arrumar a casa? Quando a gente não entende que quem tem que lavar a louça, digamos, de obrigação, falando que em obrigação, é aquele que vai sujar, aquele que suja, né? Lava aquele que suja, seca aquele que usou, e assim sucessivamente. Então, quando a gente tira esse papel como responsabilidade ou obrigação da mulher, a gente está contribuindo para a formação desse filho homem, né? Desse menino que poderá ter uma formação diferente. Então, são várias. Eu tenho até um livro aqui, Lu, que tu conheces, né, muito bem. Menino Brinca de Boneca, do Marco Ribeiro. É fantástico esse livro, gente. Ele vai trabalhar justamente, né, a forma machista que a gente tem, né, a história de um menino que queria brincar de boneca e aí não deixavam, começaram a fazer, ridicularizá-lo, enfim, por aí vai. E ele vai mostrar que sim, que menino brinca de boneca, sim. Por que o menino pode brincar de boneca, Lu? Diz pra nós. Porque na medida, e essa é interessante essa pergunta, Grazi, porque me toca bastante, né? Eu tenho um filho, o Fernando, e desde pequeno, o primeiro brinquedo que ele ganhou foi um boneco enorme, ele era maior que ele, né? Meu filho era pequenininho, ele ganhou um boneco, primeiro brinquedo, um boneco enorme. E ele sempre foi criado com esse boneco ali junto, e à medida que o meu filho foi crescendo, aí ele foi brincando com esse boneco, né? Só que quando ele chegou em uma ocasião em um mercado, e daí estava junto com o avô dele, e ele foi direto pegar na boneca, né? Olhar curioso, porque as crianças elas são curiosas, né? Aí o meu sogro assim, não, Fernando, isso é coisa só de menina, menino não brinca de boneca. E é interessante porque o meu filho ele vai sendo criado num contexto, né, de que eu podia brincar com todos os brinquedos, porque brinquedos, eles não são a gente que identifica um brinquedo como sendo algo de menino, de menina, porque ele na raiz é um brinquedo e os brinquedos são feitos para brincar, né? Só que a gente constrói, né, nessa nossa sociedade generificada, a gente vai construindo esses brinquedos, né? Isso é próprio para menino, isso é próprio para menina. Só que isso não faz a criança não provoca a criança mudar a sua percepção de si, ou o seu gênero, ou a sua sexualidade. Não é o brinquedo em si que vai interferir
né? Porque e o mais importante é que, assim, na medida em que as crianças brincam com os mais diferentes brinquedos, elas estão desenvolvendo habilidades, capacidades, né? Quando uma criança, uma menina, por exemplo, brinca de carrinho, ela está desenvolvendo ali a sua coordenação motora, né? O menino, quando ele brinca de boneca, a gente sempre reitera essa questão, ele está aprendendo a ser um bom pai, um bom cuidador de criança, um bom professor da educação infantil. Ele trabalha os Ele está afetos, né? desenvolvendo essas habilidades. Ele trabalha os afetos. Exato, O né? Ele Marcos está... Ribeiro, ele traz muito bem aqui na questão dos afetos. Então, quanto que o menino brincar de boneca não interfere, como a Lu bem colocou, né, referente à sua orientação sexual, as questões de gênero, não interfere nessas situações, isso a gente já tem comprovações, né, sobre isso, e o quanto que ele vai aprender a lidar com esse afeto, o carinho. Eu também já contei em outras lives, a professora, numa semana antes da véspera, né, da semana do Dia dos Pais, ela trabalhou com as crianças na educação infantil, pedindo para que cada criança levasse para casa uma boneca da escola. E teve um pai que disse, não, meu filho não vai sair daqui com a boneca, né? Porque ele é menino e tal. E ela queria que as crianças levassem a boneca para casa, ou o boneco, enfim, para casa, para cuidar desse boneco, para dar comida para esse boneco, colocar o boneco para dormir, né, dar carinho para esse boneco e trazer no outro dia para a escola. Então tinha todo um trabalho pedagógico por trás, porque é isso mesmo, né? Quando a criança ela desenvolve com as diferentes brincadeiras, e como tu bem colocaste, né? Brinquedo é brinquedo, e criança não deve estar fazendo essa separação, porque eles não fazem essa separação, quem faz é a nossa sociedade, né? Somos nós, enquanto professores, enquanto família, que fazemos isso. Então, quanto que essa criança está perdendo ao não trabalhar, né? Ao não vivenciar ou experimentar essa boneca. Que bom que o teu filho tem essa oportunidade, Lu. Tem um outro livro, Grazi, que eu trouxe aqui como sugestão para a gente conversar. Não sei se você já conhece Ceci, o Vestido do Max. Esse é um livro do Thierry Lenin, é o mesmo do Ceci Quer Ter um Bebê, Os Beijos da Ceci. Tem esse aqui, ó. Ceci tem pipi. Que é outro livro fabuloso. Esse autor, ele nos ajuda a pensar várias questões, trabalhar questões que são, às vezes, de difícil diálogo com as crianças, né? Ele trabalha de uma forma muito interessante. Esse livro, inclusive, a gente dialogou no ano passado num curso que a professora Gabriela da UDESC e eu, nós demos pela UDESC, né? A gente discutiu bastante sobre esse livro, porque ele, bom, Ceci, o Vestido do Max, né? Vestido a gente associa sempre ao feminino, né? E é um dos livros que o meu filho mais adora, esse livro aqui. O Max, né? O Max e a Ceci, eles durante os livros, nos livros que o Thierry Lenin ele escreve, ele traz sempre a figura da Ceci e do Max. E vai trazendo que o Max é o namorado da Ceci, nessa perspectiva de que a criança, ela imagina um namoro. Lógico que criança não namora, né? Só que a criança, ela tem essas brincadeiras nesse imaginário do namoro. Por quê? Porque a criança, ela vive num mundo que a irmã mais velha namora, o irmão mais velho, a mãe tem um namorado, o pai tem uma namorada, enfim, né? As pessoas com quem ela convive namoram, pessoas adultas. E a criança, ela tende a reproduzir vários comportamentos, né, do mundo adulto. Então, a criança brinca de namorar. Lógico que quando acontece de uma criança brincar de namorar, a gente, enquanto mãe, pai, adulto, né, tem que mostrar aquilo que é adequado ou não nessa brincadeira. Mas, enfim. Essa história, então, se desenrola através, né, da cena em que o Max, ele tá no mercado com a Ceci, os pais estão fazendo compras, e ele olha para um vestido lindo, maravilhoso, rosa, de laço, cheio de frufrus. E a Ceci, ela olha uma bola dourada e
ela fica encantada pela bola, porque ela gosta de jogar futebol. E o Max, ele adorou aquele vestido e fica pensando como a sua namorada ficaria linda nesse vestido. Enfim, esse vestido, a avó da Cici dá para ela de surpresa. E ela fica muito furiosa. Eu não gosto desse vestido, ele não tem nada a ver comigo. E o Max, ai, veste, Cici, por favor. Enfim, ela diz assim, não, eu só vou vestir depois que você vestir. E o Max, quando a Cici diz isso para ela, ele fica assim, em choque, porque, nossa, como é que eu, menino, vou vestir um vestido rosa, né? E ela, mas ele veste, porque ele sabe que a Cici só vai vestir depois que ele vestir. Enfim, ele veste, quando ele se veste com aquele vestido, ele se sente muito bem. Ele dança, ele canta, ele rodopia, ele acha aquilo maravilhoso estar vestido. E a Cici fica encantada. Depois a Cici veste e ela não se sente nada bem, ela fica se sentindo muito mal. Então, esse livro, quando a criança lê, ela vai pensando assim, bom, é um vestido, é uma roupa. A gente, né, generifica, acha que o vestido é um artefato apenas do mundo, do universo feminino. Mas nada impede que alguém também do gênero masculino vista e às vezes se sinta bem, pode se sentir porque é uma roupa, né? Então, é, é, é um livro que provoca bastante a gente a pensar, junto com a criança, essas questões de gênero, né? Essa generificação dos artefatos, né? Vestidos e brinquedos. Então, eu acho esse livro um dos mais interessantes para a gente conversar sobre essas questões, né? Porque vestir aquele vestido não vai fazer o Max mudar a sua orientação sexual, a sua identidade de gênero. Ele veste porque está no universo da brincadeira. Né? Ô Lu, excelente. Esse livro eu não conhecia, não. Eu conheço vários dele. Deixa eu só ver aqui. O Emerson tem nos acompanhado sempre na live. Seja muito bem-vindo. Meu enteado, ele está dizendo assim, muito tempo atrás queria uma boneca Barbie. O pai biológico surtou, pois o que estavam ensinando para ele, Claro que ele ganhou a boneca e no final só queria a Mary Jane, do Homem-Aranha. Ótimo. Emerson, a Juscelene está dizendo, no ano passado, quando tive o privilégio de participar do curso Literatura Infantil, esse curso foi maravilhoso, né, Lu? A Lu vai falar um pouquinho. Literatura infantil juvenil, gênero e sexualidade na infância, diálogos pertinentes, fiquei encantada com as inúmeras literaturas. Também está colocando a Juscelene, que nos permite dialogar com as crianças de forma mais lúdica e divertida, todos com os meus filhos. É isso mesmo. Esse nosso curso foi bem interessante todo o processo de construção dele, porque a professora Graziella e eu fomos em busca mesmo, a gente fez todo um processo de pesquisa em torno de literaturas, livros de literatura infantil que nos pudessem, nos possibilitassem discutir as questões que a gente no curso. E aí nós tivemos um grande problema, que foi como é que a gente vai trabalhar com livros de literatura infantil, que é uma mídia impressa, né, um artefato pedagógico impresso, num curso online. Então a gente pensou, vamos buscar histórias contadas. E aí fica uma dica para quem está nos assistindo, né, para conhecer o canal da Fafá Conta no YouTube. Porque lá a gente encontra várias dessas obras de literatura infantil hoje contemporâneas, com uma abordagem muito avançada no diálogo com a criança, que ressalta, né, essas diferenças como aspectos importantes do ser humano, percebe várias posições que as mulheres e homens podem ocupar. São várias histórias que a Fafá ela tem uma percepção assim, crítica, né? E eu acho que a gente pode navegar no canal e conhecer várias obras. E desse canal a gente pegou várias para discutir no nosso curso, né? Cici, o Vestido do Max, infelizmente, ele não está disponível online,
Mas tem outras obras também do Thierry Lenin que a gente consegue ainda encontrar, algumas, né? Ô, Lu, Online. é só para o pessoal saber, esse curso não foi comigo, mas foi com a professora doutora Gabriela de Carvalho, da UDESC, sem querer te falar com a Graziela. Foi. Então, foi junto, eu tive uma pequena participação, o curso é excelente mesmo, foi lindo. Quero dar um oi aqui para a professora Sônia Mello. Se vocês viram que a Lu ficou nervosa, é porque a nossa orientadora chegou para puxar a nossa orelha, mas ela chamou a gente de linda, então tá tudo certo. A professora Sônia Mello foi minha orientadora em 3 pós-doutoramentos, então, juntamente com outros professores, tenho muita honra de tê-la aqui conosco. Né, Lu? Ai, que lindo. Nossa professora Sônia, ela está sempre comigo, né, dentro do coração, na mente e no coração, né? Desde o mestrado, né, o doutorado eu não fiz com a professora, sob orientação da professora Mello, mas uma vez orientadora, sempre orientadora, né? Porque a gente carrega todas as cada sugestão, cada puxão de orelha que, na verdade, é aquele puxão que, na verdade, nos faz desestabilizar, mas entender, mudar a perspectiva, avançar muito o pensamento. Então, professora Sônia Mello, muito obrigada por estar aqui conosco. Um grande abraço, saudades imensas de você. Ô, Lu, tu trouxesse mais algum livro? Vamos lá, eu trouxe mais alguns. Vamos dialogando aqui sobre eles enquanto a gente tem tempo, né? Trouxe aqui um livro também, que ele é bem interessante para pensar as questões de gênero. É o livro Menina Não Entra, que é da Thelma Guimarães Castro Andrade, que vai falar de uma situação de futebol, de um time de futebol, né? 2 times de meninos que estavam jogando e faltava uma pessoa para o time. E aí tem a irmã de um dos jogadores e está lá disposta a jogar e tal. E os meninos trazem aquela postura que é muito comum na sociedade. Não, meninas não jogam futebol, né? Meninas não podem jogar futebol. E aí o irmão dela diz, não, mas vamos dar uma chance, ela é ótima. E ela entra e é a estrela do time. E aí depois... o time vence, né, a partida de futebol e eles acabam mudando, a pedido da menina, eles acabam mudando, né, pro nome do time para todo mundo futebol clube, porque antes era, deixa eu me lembrar aqui, antes era um nome bem Meninos Futebol Clube, lógico, num nome de time desse jeito, como é que poderia entrar uma menina, né? E ela acaba entrando e transforma o nome. Então, é um outro livro que ajuda a gente a pensar, né? Os esportes, né? Não, os esportes, eles não são... a gente generifica. Futebol, isso é coisa de própria para homens, né? E aqui no Brasil, especificamente, a gente acha... É muito importante a gente pensar sobre essas questões, né? Porque a gente valoriza muito o futebol masculino. Mas a gente tem a Marta, que ela foi 7 vezes, né, eleita a melhor jogadora do mundo. Uhum. E é uma estrela. Então, a gente precisa ressaltar, né, destacar o futebol das mulheres também como algo bem importante, né? Não apenas o futebol, mas, assim, de uma forma geral, os esportes, né? Os esportes são práticas esportivas que podem ser praticadas, né, por homens e mulheres. E nós estamos, né, nós vivemos um retrocesso hoje, né, na área da sexualidade, da educação sexual, consequentemente nas questões de gênero, né, nos impedindo aí de trabalhar, por exemplo, né, o tema gênero foi tirado de vários documentos, né, da nossa legislação, da BNCC, enfim. Há um grande equívoco aí quando a gente trabalha nessa questão da igualdade, né, da equidade, onde a gente trabalha o papel do homem e o papel da mulher. Que papel é esse? O que nós podemos, essa relação de poder que tem, para se tirar do homem e se colocar, bom, vamos trabalhar de uma forma igualitária, claro que com as suas diferenças, obviamente. Então, esse retrocesso também nos impede muito,
o que infringe muito no todos os trabalhos que a gente faz, né, há mais de 20 anos trabalhando nessa área, e o quanto que a gente precisa caminhar ainda. Eu costumo dizer que faz tempo que o meu discurso não muda, porque é um passo para frente, dois para trás, um para frente, dois para trás. Claro que a gente avança também, mas é uma pena que a gente esteja vivendo isso. Eu me lembro muito também da, da escola sem partido, como é que é, da ideologia de gênero, e eu gosto muito, quando eu me lembro muito da Regina Navarro, que ela diz assim, ideologia de gênero é azul para menino e rosa para menino. Quando a gente determina isso, isso é ideologia de gênero, né? Quando a gente diz isso é dessa forma e isso é daquela, né? Quando a gente proíbe, né, de certa forma, de que menina brinque de carrinho ou de bola e que menino brinque de boneca e por aí vai. Então, isso é ideologia de gênero. Então, a gente precisa realmente se dar conta de quanto esses livros, né, quanto que a literatura é infantil, e a gente tem aí todos esses artefatos culturais, como tu bem colocaste, né, para trabalhar com as nossas crianças. Que nós possamos realmente ter uma sociedade mais humana, né? Mais uma sexualidade emancipatória, uma educação sexual emancipatória, né? Libertadora, Sim. respeitosa. É por aí. Temos aqui Eu uma te grande tenho. pesquisadora que vai estar conosco também, Rosana Patani, diretamente lá de Portugal, minha querida. A abordagem está bastante pertinente sobre as condições de obstáculos como essa. É verdade. É verdade, Rô. Grazi, no âmbito assim das questões, no âmbito, né, desse debate sobre ideologia de gênero, desse movimento, né, que se intitula como ideologia de gênero e o impacto que esse movimento, junto a outros também, né, como Escola Sem Partido, o impacto que eles tiveram sobre os planos estaduais e municipais de educação. E depois eu vou deixar uma sugestão de um artigo muito interessante da professora Cláudia Viana da USP e do Alexandre Bortolini, seu colega também, né, Graziela? Eles escreveram um artigo, foi recentemente publicado, acho que foi em 2020, que ele é um estudo sobre esse processo de elaboração dos planos estaduais. Eles analisam 24 planos estaduais e o do Distrito Federal, mas eles trazem um pouco desse histórico do movimento, desse movimento contra os estudos de gênero e os movimentos, o movimento feminista, o movimento negro, os movimentos sociais de uma maneira geral, né, em busca de uma sociedade mais igualitária, mais justa, né, de uma ampliação dos direitos humanos para todos os grupos sociais. Então, é um artigo muito interessante, depois eu vou deixar o link de acesso a esse artigo, está disponível, né, porque ele nos ajuda a perceber, acho que tem um público muito diferenciado, mas quem aqui na live e depois quem assiste a gravação, mas quem tem o interesse de estudar, de pensar, de ir atrás, é um artigo que é muito interessante para a gente perceber esse processo todo e o que impactou no currículo da escola. Né? Porque esse é um movimento que ele está na sociedade, ele impacta, né? O movimento contra a ideologia de gênero, ele tem se fortalecido, e por isso que a gente precisa também estar se fortalecendo do lado de cá, para dizer de que lugar que a gente está falando, o que é os estudos de gênero que a gente fala, né? E o que a gente está em busca, né? A gente está em busca de que meninos e meninas se entendam no mundo, se percebam com suas infinitas possibilidades, que possam vestir diferentes roupas de diferentes cores, e não é porque ele vai vestir uma cor ou outra que vai fazer ele ser melhor ou pior, porque ele vai brincar com um brinquedo ou outro, isso vai modificar a sexualidade dele. Não, as crianças, elas precisam brincar com os mais diversos brinquedos, precisam ter acesso às mais diversas literaturas, e ter acesso ao conhecimento, né? Porque assim a gente vai construindo crianças que serão adolescentes, que serão adultos, que vão perceber de determinados modos a sociedade. Porque todos esses artefatos, em especial aqui a gente fala da literatura infantil, né? Eles mobilizam as crianças, né? Como artefatos culturais, eles são
artefatos que nos fazem nos posicionar na sociedade, nos interpelam para sentidos e significados que circulam na sociedade, e vão assim construindo também essas crianças. Na medida em que as crianças elas vão tendo acesso a livros que vêm, que meninas brincam de futebol, que as crianças podem vestir diferentes roupas, diferentes cores, que há pessoas muito diferentes e que essas diferenças não significam desigualdade, não devem significar desigualdades, mas sim que essas diferenças são a própria riqueza da humanidade, porque ninguém é igual a ninguém. E na medida em que a gente se entende diferente, a gente precisa se respeitar, cada um se colocando digamos assim, num nível de igualdade de direitos e deveres dentro dessas diferenças, né? Sim, vai acabar com a posição da mulher ser inferior ao homem, né? Essa posição que nos colocam, sempre nos colocaram, é que é preciso rever, né? Por isso a importância, sim, da reflexão sobre essas questões, sim, de começar com os mais pequenos, de se colocar as possibilidades de tudo. Então, eu posso tudo, você pode tudo. Tudo sempre com muito respeito, com muito cuidado, né? Com muita atenção, acompanhados. Então, tá aí essa literatura infantil. Tens mais algum livro, Lu? Tenho 2 livros aqui que, de repente, a gente tem um tempinho para abordar. E antes que eu esqueça, né, tem um aspecto que eu gosto bastante de falar quando nós conversamos sobre literatura infantil, quando eu converso, né, sobre literatura infantil, que é, assim, a importância de nós, enquanto professoras, professores, pais, mães, pães, a gente ler primeiro o livro que a gente quer contar à criança, sempre ler, refletir sobre aquela obra, ler e reler, para depois dar acesso. E não é que essa leitura vai dizer assim, ó, esse livro não é bom, ou esse livro aqui é bom ou é ruim. Mas na medida em que a gente percebe alguns aspectos, por exemplo, quando a gente abre um livro e vê a mãe na cozinha e o pai saindo com a sua bolsinha, né, saindo para trabalhar, e a mãe ali com o avental, com o bebê no colo, e a história se desenrola, né, a narrativa se desenrola em torno desse lugar da mulher, né, na cozinha, e o pai, a mulher no espaço doméstico e o pai no espaço social. Esse é um livro que possibilita que a gente discuta com as crianças, converse. Veja, essa mulher aqui, né, essa mãe, ela está aqui, mas ela poderia também estar ocupando um outro espaço. O que você acha se ela estivesse saindo com uma bolsa de trabalho e o pai lavando a louça e cuidando do bebê? Hoje a gente vê vários livros que mudam essas posições. Tu me fizesse lembrar de uma palestra da Sônia Mello na UDESC, na FAED, onde ela fala, acho que era para os professores, era um seminário dos orientadores educacionais aqui de Santa Catarina, onde ela fala, eu não me lembro se ela tinha bonecas ou não, acho que não, mas ela fala justamente que uma das grandes reclamações também dos professores é a falta de material adequado para trabalhar, né? E vai justamente do que tu estás falando agora. E ela falou das bonecas, não sei se a professora Sônia vai lembrar. Quando a gente vê um boneco assexuado, né, e você tem isso na sala de aula, o que você pode trabalhar ali? Né? O que está faltando aqui? Jogue para a criança, questione a criança, né? Veja esse conhecimento que ela tem. Ela mesma vai te dizer. Eu dei uma aula no, como é que se chama aqui, a educação infantil da UFSC, esqueci o nome. Nem? Aqui da UFSC, educação infantil, ali esqueci o nome. Nem? Hã? Nem? Não, nem núcleo de educação. O da UFSC? Eu acho que é nem. Não lembro, mas enfim, a minha sobrinha estudava ali e eu fui algumas vezes quando ela tinha 3 anos de idade, já faz algum tempo, e justamente a gente trabalhou isso com os bonecos há muitos anos, hoje ela já está com 15. A gente trabalhou os bonecos, né, para trabalhar o corpo humano, e já combinado com a professora, a gente colocou os bonecos assexuados, colocamos um boneco assexuado, colocamos vários sexuados e só conseguimos um
um sexo masculino. E claro que aquilo ali chamou. E eles, né, eu trabalhei toda a questão do corpo humano, o que que era o corpo humano, como é que era carinhosamente chamado, né, o órgão sexual do menino e da menina, e como é que é, aí eu expliquei, vulva, pênis, mas como é que é carinhosamente chamado na tua casa, pepeca, pipi, por aí vai, né, então a gente desenvolveu toda uma aulinha assim, e no final colocamos os bonecos todos sem roupa para que eles pudessem. E aí elas mesmas diziam, ai, mas esse aqui não tem nem pênis, nem vulva. Ai, esse aqui tem pênis. Todo mundo queria pegar o boneco que tinha pênis. Por quê? Era o único diferente ali, entende? Então, assim, essa dificuldade, até porque os meus bonecos, as minhas bonecas eram todas assexuadas. A gente ainda encontra bonecos assexuados. Ou tá faltando, né, a bunda, ou tá faltando o seio, ou tá faltando alguma parte, tá faltando. Completo mesmo, olha. Claro que a gente já tem mais facilidade agora de encontrar, mas ainda se encontra muito. Também lembro de uma situação, trabalhei uns anos atrás, acho que ano retrasado, na universidade, e pedi para que elas elaborassem cada um brinquedo, né, um jogo, um artefato cultural, como tu bem colocaste, para desenvolver uma atividade em sala de aula. E elas desenvolveram, expliquei tudo, já tinha dado várias aulas sobre isso, e um grupo desenvolveu um bonequinho com as partes, né, era trabalhar também as partes do corpo. E tudo em feltro, tudo separadinho, e a criança teria que montar, né, aqueles bonequinhos em feltro. Só não fizeram os órgãos sexuais. Eu disse, gente, eu não tenho nem como avaliar. Como é que eu vou avaliar esse trabalho? Fiz fazerem, né, daí dei oportunidades para refazerem, refletimos sobre. E aí, sim, não tem como a gente, né, tirar essas partes. Então, tem muitas formas de se abordar as questões de gênero, a questão da sexualidade de uma forma geral. A Ah, Eu só vou ler esse pedacinho aqui. A Rosana está colocando que esse movimento que se posicionam do contra são nada mais que uma armadura do patriarcado para manter alguns em dominação e outros dominados. É isso mesmo. Sobre essa questão das crianças e suas... essa relação, essa aprendizagem sobre a sexualidade, né? Nos meus anos de professora alfabetizadora, eu sempre percebi as crianças, principalmente do primeiro ano, elas têm muita curiosidade sobre o corpo, sobre as diferenças. E elas perguntam, elas pedem, né? Eu já tive, assim, mãe que disse, ai, professora, a minha filha perguntou como é que nascem os bebês. Eu não sei, eu fiquei morta de vergonha. Se você puder trabalhar, porque eu não sei como falar isso, né? E aí eu trabalhei a partir da literatura infantil, né? A gente tem ali, por exemplo, o livro da Babette Cole, Mamãe Botou um Ovo, que é um livro que ajuda de uma maneira bem lúdica, né? A partir da linguagem da criança, que é a linguagem lúdica, a criança aprender como é que os bebês são feitos, né? Em outra ocasião também, assim, essa diferença, né, do sexo biológico masculino e feminino, né? Era muito comum, eu tinha uma sala de aula que as crianças tinham um dicionário, e bem no final do dicionário as crianças encontraram a imagem do corpo masculino e feminino, o corpo nu. E as crianças, elas pegavam esse dicionário, iam para o fundo da sala, terminava a atividade, elas podiam pegar um livro, um brinquedo e tal, as crianças iam para o fundo da sala. Eu não tinha me dado conta antes, né? Até que eu fui percebendo. Eles iam para o fundo da sala se esconder para ver aquela página. E aí a gente pode pensar, né? Como as crianças já desde pequenas, 6, 7 anos, elas já entendem que esse assunto não é algo que pode ser falado explicitamente. Olha, isso aqui tem que ser escondidinho, né? Desde muito pequenas elas já aprenderam, né? E aí eu fui abordando aos pouquinhos, né? Olha que legal, a imagem assim, a imagem assada. Fui trazendo outras obras de literatura infantil, né? Que hoje e as crianças foram aprendendo, né?
penso eu, né, que elas conseguiram dialogar, entender que esse é um assunto que a gente pode conversar dentro de uma sala de aula, entender e que não é feio falar sobre isso, né, que há espaços, né, que a gente pode, então, ficar nu, enfim, entender os nomes que a gente fala em casa, mas que os nomes científicos, né, chamados para o sexo masculino, para o órgão genital, né, para o órgão sexual masculino, órgão sexual feminino. Enfim, eu tenho 2 livros, não sei se eu vou conseguir. Eu falo, de repente, da coletânea, Ô, que Lu, esse daqui é o primeiro. ô, Lu, nós estamos no finalzinho da nossa live, então tu tens 2 minutinhos. Vou só falar então da coletânea. Essa é uma coletânea que a gente produziu lá no grupo de pesquisa, o GESE, Uhum. Grupo de Estudo Sexualidade Escola da FURG. Depois a gente deixa o link. Esse aqui é o primeiro. Histórias de Maria. Tem o Escola, Histórias de Maria Famílias e Histórias de Família e Infâncias. E esses livros, né, a gente produziu lá todo o grupo. A partir de todo esse esforço do grupo em destacar, né, as diferenças, as diferentes infâncias, né? Então, a Maria é a nossa protagonista e a Maria tem uma mãe que é cadeirante, a sala dela tem uma diversidade de crianças, é um professor, que é o professor Rogério, tem a professora Fafá no primeiro ano, no segundo livro, daí a Fafá se torna diretora e o professor Rogério é o professor que vai trabalhar as diferentes configurações familiares. E o terceiro vai falar da infância do irmão da Maria, que quer dançar balé. Então, são livros que estão disponíveis no site do GESE, podem ser acessados, tem os livros em áudio também, e é acessível para todo mundo, para quem é professor, professora, poder usar em sala de aula. Fica mais uma dica. Ótimo, Lu, muito obrigada, muito obrigada. E assim, ó, lembrando, né, que a literatura infantil, para mais, por tudo isso que nós falamos agora nessa live, né, por essa desconstrução, né, de poder do homem sobre a mulher, essa desconstrução de várias questões que foram socialmente construídas na nossa sociedade, que não nos agrega, porque a gente não quer, a gente quer combater o sexismo, a gente quer combater o machismo, lembrando que é pela igualdade de direitos e deveres de homens e mulheres, né? Nada mais, não é a mulher sobre o homem, não. É igualdade de direitos e deveres de se poder fazer. Lembrando também que a literatura, tem muitas literaturas já infantis trabalhando a questão da violência, né? Sexual contra crianças, que na maior parte das vezes é alguém muito próximo, ou de dentro da casa, ou muito próximo àquela família. Então, assim, tem o Pipi Fifi, né, da Carolina Arcari, tem várias outras, e lá no próprio Instagram da Fafá Conta, que a Lu sugeriu, tem muitas histórias contadas. E eu costumo dizer, mais uma vez, eu vou repetir, porque eu acho muito importante, na altura que eu tive os meus filhos, hoje já estão com 30, 32 anos, eu não tinha esse conhecimento, que eu estou nessa área há 21 anos. E eu era uma mãe adolescente, enfim, por isso que eu fui para essa área da sexualidade. Mas se eu hoje tivesse filhos, né, filhos, filhas, eu só colocaria os meus filhos e filhas em colégios, em escolas que realmente tivessem um projeto político-pedagógico que abordasse a questão da sexualidade e educação sexual. Então, ao contrário do que muitos pensam, eu exigiria da escola, ou eu só vou colocar o meu filho na escola que realmente faça um trabalho, porque não é mais possível que aquelas pessoas entendidas, que já conseguem, né, ter uma leitura maior de mundo, não queira proteger o seu filho, a sua filha, né, essa criança. E os professores também na sua formação. Eles deveriam, e aí, novamente, vem toda uma legislação que cabe ressaltar aqui, né, desde a nossa lei maior, a nossa Constituição, o Plano Nacional, né, da Educação, a Base Nacional Comum Curricular, as leis municipais, por mais que a gente esteja vivendo um retrocesso, ainda há muitos parâmetros curriculares, a lei de diretrizes e bases. Então, há toda uma legislação nacional aqui nós no Brasil para se abordar a questão da diversidade, do respeito, e isso entra, né? Nesse sentido, entra. Então, nós precisamos fazer isso. Então, eu espero que os professores e professoras, né, essas famílias,
vejo que não é mais possível a gente se calar. E eu tenho que me calar, né? Porque já está no final. Gente, eu quero agradecer imenso, Lu, a tua participação, a participação de todos, todas e todos aqui na nossa live. É sempre uma alegria recebê-la, seja sempre muito bem-vinda. Quem sabe a gente marca mais para frente outras histórias, não é? Para que nós possamos divulgar mesmo, né? Mostrar de que forma a gente pode trabalhar. Acho que foram várias dicas dadas agora nessa live, com certeza tem muito mais por aí. Quero dizer também que o meu curso é Sexualidade e Infância, né, Educação Infantil, também está disponível, está com inscrições abertas, bem bacana. Entrem, façam a sua inscrição, porque vale muito a pena. Nós precisamos buscar esse conhecimento, e hoje há um leque de possibilidades, né? E nós não podemos exigir aqui, para finalizar, que os nossos adolescentes sejam, né, responsáveis pelos seus atos. Quando a gente não aborda, não fala, a gente se cala. Aí vai vir os índices e as taxas de gravidez na adolescência, infecções sexualmente transmissíveis, violência sexual, homofobia. Tantos dados, é tão chocante o que a gente vivencia hoje, que às vezes eu fico apavorada de ver aquilo e a gente não está fazendo nada. Então vamos fazer cada um a sua parte. Lu, querido. Então, Grazi, eu tô aqui doidinha pra gente fazer lives curtinhas, cada live um livro, porque eu tenho vários livros aqui que eu adoro trabalhar e eu adoro falar sobre literatura infantil. A gente faz vários, né, para o pessoal e pensando junto com a gente, vendo, conhecendo outras obras, outras sugestões, porque é a minha grande paixão de vida. Então, quando a gente faz com amor é mais gostoso, né? Muito mais, muito mais, muito mais. Todos os sentidos, é muito. Quando a gente trabalha com o que a gente gosta, né? Então, muito obrigada, Grazi. Foi um imenso prazer estar aqui conversando contigo. Um abraço grande a todo mundo que nos assistiu e quem vai nos assistir. Vamos nos fortalecer enquanto coletivo que luta pelos direitos das crianças, que busca uma sociedade mais igualitária, porque eu acho que esse nosso ideal, né, essa nossa, digamos, utopia do possível de uma sociedade melhor, ela passa pelas nossas atitudes, pelo nosso esforço cotidiano, e desde as crianças pequenas, a gente está ensinando e trabalhando com elas sobre igualdade, sobre respeito, dignidade, fraternidade, né? E respeito às mais diferenças, né, que constituem os seres humanos. Um abração enorme para ti, Grazi, para todo mundo. Ai, obrigada. Estou vendo aqui cheios de comentários, gente. Eu espero que vocês tenham lido aí os comentários, né? Aproveitado aí que nós temos grandes pesquisadores na área participando aqui conosco, porque nós somos, né, eternos aprendizes. Então, vamos continuar aprendendo, aprendendo, aprendendo. Obrigada, Lu, pelos teus ensinamentos, querida. Foi uma honra. Gente linda, como eu costumo dizer. Boa noite para você. Um bom descanso. Divulguem as lives, tá? Boa noite. Mandem para aquela pessoa lá que precisa estar sabendo um pouquinho mais. Vamos ajudar. Assim a gente consegue construir uma sociedade melhor. Obrigada, Lu. Obrigada, gente. Boa noite.